Olá pessoal, tudo bem? Vamos nesse vídeo discutir sobre a farmacocinética em pacientes especiais e dentro desse grupo de pacientes especiais vamos dar uma atenção aí para crianças, idosos e gestantes. Iniciando então sobre a discussão em referente à faixa etária de pediatria, esse grupo de indivíduos e pacientes da pediatria compreende aí um grupo de pacientes com características fisiológicas bem peculiares a esse grupo de indivíduos e que essas características fisiológicas ainda se alteram em virtude do desenvolvimento do indivíduo com uma velocidade significativa e isso reflete em alterações e comportamento farmacocinético de fármacos bem rápido e bem distinto também do que ocorre com o indivíduo adulto. Então, dessa forma, esse grupo de pacientes ele é considerado um grupo bastante frágil e que requer aí um cuidado redobrado na farmacoterapia. Então, isso nós vamos discutir um pouquinho sobre essas alterações, como está o comportamento farmacocinético de um modo geral, uma visão geral da farmacocinética em indivíduos da pediatria. As definições dos indivíduos que se enquadram nessa faixa de pediatria dependem então aí da faixa etária desses pacientes, desses indivíduos, em que nós temos que o período médio de gestação do ser humano varia entre 37 a 42 semanas de gestação. Então, nós temos aí um indivíduo que, quando nasce antes desse tempo, antes de 37 semanas de gestação, de período gestacional, nós identificamos esse indivíduo como sendo prematuro. O paciente em determinado termo é aquele que nasce num período adequado entre a 37ª e a 42ª semana de gestação. Pós-termo, então aquele indivíduo em que passou do período de nascimento, que nasce então após a 42ª de gestação. Um recém-nascido é aquela criança definida até, como a faixa etária é de até 28 dias, até um mês de idade, então é um recém-nascido. O infante até 1 ano de idade, criança de 1 a 12 anos e adolescente de 13 a 18. Hoje já sabemos que está um pouquinho até alterado isso, né? Adolescentes vai até uns 30, mais ou menos, né? Mas oficialmente nós temos essa classificação, então, da idade de indivíduos. E essa faixa pediatria, principalmente recém-nascido, infante, temos aí a possibilidade de um comportamento farmacocinético de muitos fármacos alterado significativamente. Dentre as alterações fisiológicas que nós temos e observamos em pacientes pediátricos, nós temos aí a estrutura corporal, então os constituintes corpóreos do indivíduo. A destacar a água e gordura, a composição lipídica desse indivíduo. Então nós temos aí a água corpórea total no indivíduo prematuro, ela chega a ser aí 85% do peso do indivíduo. Num paciente, numa criança nascida no tempo correto, 78%. Criança e adulto, ali, a partir de 1 ano de idade, já se aproxima mais ou menos da quantidade de água total em relação ao adulto. Mas o que difere aí significativamente é a distribuição dessa água, né? O volume de líquido extracelular, então essa água total, que é representada em relação ao peso corpóreo total, ela é diferentemente distribuída nos tecidos em relação aos diferentes faixas etárias dos indivíduos. Como aí nós temos no prematuro, esse líquido extracelular contemplando aí 50%, ou a criança nascida na época correta, então um termo aí 35%, a criança até 1 ano de idade 25%, no adulto temos 19% de água constituindo os líquidos, o espaço extracelular. E é esse espaço extracelular que tem um impacto significativo na farmacocinética,
no processo de distribuição, principalmente. Tá? Então, reparem bem aí a diferença grande existente entre as diferentes faixas etárias e a distribuição dessa água. E também temos uma diferença significativa em relação à gordura corpórea, que no indivíduo prematuro ela é bem reduzida, numa criança nascida no tempo correto chega a ter 12%, e uma criança tem 1 ano de idade em relação à adulta, é quase o dobro da composição lipídica em relação ao adulto, que está ali 30%, e no adulto 18%. Essas características fisiológicas aí do indivíduo pediátrico, então, vai refletir significativamente na farmacocinética para muitos fármacos. Vamos ver de modo geral, então, o que acontece com essa farmacocinética. Então, essa água corporal aumentada, principalmente essa água, esse líquido no espaço extracelular, pode promover e ser a responsável por um aumento do volume de distribuição, principalmente para fármacos hidrofílicos, uma vez que o conteúdo hídrico nesse espaço intercelular, intersticial, permite aí uma maior e mais fácil difusibilidade do fármaco pelo organismo, nós temos então um aumento desse volume de distribuição. Por exemplo, aí a teofilina é um fármaco bem hidrofílico. Em recém-nascidos, seu volume de distribuição é cerca de 1 litro por quilograma. E em crianças com 6 anos, é a metade disso. Então, você tem aí uma diferença significativa do volume de distribuição. Um volume de distribuição aumentado nos indivíduos na faixa de pediatria requer aí muitas vezes, vocês se lembram, a relação entre volume de distribuição e a dose administrada? Lembra que o volume de distribuição é a divisão da dose administrada pela concentração que essa dose origina. Então, se você tem aí um volume de distribuição aumentado, para manter a concentração plasmática dentro de um nível ideal, muitas vezes é necessário aumentar a dose a ser administrada. Então, muitas vezes, para alguns fármacos, a dose administrada em pacientes na faixa etária de pediatria, principalmente crianças, até 1 ano de idade, principalmente, você tem aí doses maiores em relação ao adulto. Isso considerando a relação dose por peso corpóreo do indivíduo. Tá? Então, nós temos aí, se realizar essa relação entre a dose administrada e o peso corpóreo de um indivíduo, numa criança, essa dose, essa relação vai ser maior. Então, a dose numa criança é maior do que o indivíduo adulto, principalmente em virtude desse maior volume de distribuição. Então, para fármacos hidrofílicos, principalmente, temos essa característica. Além da água, nós temos também a gordura corporal aumentada, que também promove um aumento do volume de distribuição para fármacos lipossolúveis. Então, também, para alguns fármacos lipossolúveis, há necessidade de um ajuste de dose. E já está estabelecido isso, foi estabelecido já em estudos clínicos, nesse grupo especial de pacientes, em que a dose para indivíduos pediatras geralmente pode ser maior do que a indivíduo adulto, considerando uma relação dose-peso corpóreo. Tá? O que temos diferente também nesses indivíduos pediatras é a concentração de globulinas e a albumina é reduzida, então as proteínas circulantes. Isso, então, promove aí uma menor ligação de fármaco a essas proteínas. Consequentemente, teremos uma maior fração de fármaco livre, que pode originar um maior volume de distribuição. Consequentemente, risco de maior incidência de efeitos colaterais. Os efeitos adversos aí dos medicamentos podem ocorrer com uma maior intensidade em virtude desse volume de distribuição aumentado. Lembra que o fármaco pode aí atingir variados outros tecidos numa concentração significativa e, por atingir esses variados tecidos, que muitas vezes nem seria necessário atingir para exercer o seu efeito colateral, o seu efeito
terapêutico, ele vai então exercer efeito colateral por atingir em uma concentração excessiva nesses tecidos. Acontece bem intensamente isso com fármacos anestésicos locais, diazepam, fenitoína, ampicilina, fenobarbital, são fármacos importantes aí de emprego e deve ser considerados um ajuste de dose e um cuidado aumentado da utilização desses fármacos em pacientes pediátricos. Temos também aí nesses indivíduos a sua capacidade metabólica reduzida. Não temos ainda todo o desenvolvimento, principalmente do sistema hepático. Então, a quantidade de enzimas e atividade das enzimas produzidas ainda não estão com a sua capacidade máxima. Então, dessa forma, fármacos que sejam metabolizados por esses sistemas enzimáticos têm as suas reações metabólicas reduzidas, o seu metabolismo reduzido. Também temos aí uma diminuição da capacidade renal, então a excreção renal não está totalmente funcional. E você tem também a redução do clearance renal para muitos fármacos. Então, como temos aí a possibilidade de promover alterações farmacocinéticas em vários níveis, em vários processos, em virtude das características e do funcionamento desses órgãos e tecidos que constituem o indivíduo pediatra. Então, temos muito cuidado na administração de fármacos. Um número significativo de fármacos, de novos fármacos ainda, não tem uma comprovação da sua segurança, principalmente em pacientes pediátricos. Você nota isso na bula. Esse medicamento não foi testado ainda em crianças, então o uso deve ser avaliado criteriosamente, os possíveis riscos que essa utilização pode trazer. Então, muito cuidado tem que ser dado aí com pacientes com utilização de medicamentos em pacientes pediátricos. Por exemplo, a gentamicina, que é um fármaco bastante hidrofílico e tem aí uma administração em pacientes pediátricos e olha as alterações farmacocinéticas que elas apresentam, que elas apresentam aí nesse grupo de pacientes. Então, ela apresenta aí um valor de meia-vida de eliminação por volta de 8 horas em prematuros, de 5 a 6 horas em recém-nascidos até uma semana, de 3 a 3 horas e meias em recém-nascidos com mais de uma semana de vida, e de 2 a 3 horas no caso de infantes até a idade adulta. Então, olha só, uma diferença aí gritante, de 4 vezes ela fica mais retida em prematuros e em nascidos até mais ou menos uma semana. E é comum ela é um antibiótico, um antimicrobiano, ter infecções nesse grupo de pacientes e que a gentamicina vai ser utilizada. Então, aí o ajuste de dose para esses indivíduos deve ser considerado significativamente. Uma consideração importante, aí, até mesmo para fármacos que não serão administrados, que normalmente não são administrados para efeitos sistêmicos, para efeitos locais, temos que ter um cuidado e uma atenção grande com pacientes pediátricos, em que muitas vezes a mãe, os pais não se atentam a esses riscos e que é só uma pomadinha, um processo alérgico, qualquer coisa simples na pele de um bebê e que não vai fazer efeitos adversos, por exemplo, corticoide, uma pomada de corticoide, qualquer um antialérgico, e achar que isso não traz risco porque está sendo administrado na pele, só que a absorção cutânea em indivíduos pediátricos está aumentada. Nós temos ainda não uma completa barreira epidérmica, o estado de hidratação dessa pele é aumentado, a barreira epidérmica não está com uma espessura totalmente definida e finalizada, totalmente completa ainda, pode facilitar a absorção de fármacos por essa via.
Então, podemos ter aí efeitos sistêmicos de fármacos administrados para efeito local e efeitos muitas vezes graves aí para o bebê, né? Então, nós temos aí corticoides, antialérgicos, anti-inflamatórios não corticoides, não esteroidais, que possam causar aí esses efeitos adversos quando administrados via tópica. Então, esse foi o primeiro grupo, os pacientes pediátricos. O nosso segundo grupo que vamos discutir são os idosos. Então, também, da mesma forma que os pacientes pediátricos apresentam alterações fisiológicas significativas em relação ao indivíduo adulto, da mesma forma acontece com pacientes idosos. Temos aí alterações da composição, principalmente, do organismo, bem distinta em relação ao indivíduo adulto. E temos aí essas alterações, essas variáveis, sendo a água corpórea, a massa muscular, a gordura corpórica, níveis de proteínas séricas também circulantes, a massa renal e o fluxo sanguíneo e hepático. Então, nós temos aí alterações mais gritantes ainda em relação até aos indivíduos pediátricos. Na água corpórea. Em indivíduos adultos, aí nós temos aí cerca de 60% dessa água, o corpo do indivíduo, constituído por água. Já no indivíduo idoso, nós sabemos reconhecidamente uma perda desse estado de hidratação, então tem uma redução aí, cerca de 10% de redução. O nível de massa muscular, que é uma perda de massa muscular também significativa, 19 caiu para 12 indivíduos idosos. A gordura corpórea, nós temos um aumento, tanto para homens e para mulheres, um aumento aí desse percentual de gordura corpórea. Diferenças também do nível de proteínas circulantes, proteínas plasmáticas circulantes, olha só, uma redução significativa. Temos uma redução da capacidade do sistema renal por redução da massa renal, então o tamanho dos rins e perda do funcional, dos glomérulos funcionais, cerca de 20% de redução, e do fluxo sanguíneo hepático, aí uma redução chegando a quase 50% da capacidade hepática. Isso vai refletir grandes chances na metabolização de fármacos. Então, aqui nós temos, apresentado aqui numa família de tabela, para tentar facilitar, o que pode estar alterado em relação a processos farmacocinéticos em indivíduos idosos. Então, nós temos aí, e a relação disso com a alteração fisiológica apresentada por esses indivíduos. Então, nós temos aí a absorção, que pode estar alterada em indivíduos idosos em virtude de um aumento do pH gástrico e um retardo do esvaziamento gástrico. Então, em indivíduos idosos, nós temos aí uma acloridria, né, nesses indivíduos, uma redução da produção de ácido clorídrico, que leva, então, a uma elevação do pH. E essa elevação pode promover aí, principalmente para fármacos com absorção pH dependente, uma possível redução da absorção. Então, nós discutimos um pouquinho isso, né, aqueles fármacos pH dependentes, que então podem sofrer aí alteração da sua absorção em virtude de alteração do pH e até mesmo esse retardo no esvaziamento gástrico. Então, o conteúdo estomacal fica por um tempo maior ali no estômago e fármacos que não têm facilidade de ser absorvido, que é a grande maioria nesse local, nesse estômago, ele vai ter então uma redução da sua velocidade de absorção por chegar ao intestino num tempo maior. Então, você tem aí um possível aumento de T máximo e redução de C máximo. Em relação à distribuição, que é influenciada aí pelo aumento do tecido adiposo, que observa-se em idosos, redução da massa muscular, redução da água corpórea, redução de albumina sérica e aumento da alfa-glicoproteína ácida. Então, todas essas alterações fisiológicas que impactam na distribuição vão levar a esses efeitos, como aumento do volume de distribuição e, consequentemente, aumento da meia-vida de eliminação
de fármacos lipofílicos. Então, cuidado deve ser dado aí para não ter o risco de um acúmulo de fármacos muito lipofílicos em indivíduos idosos, diminuição do volume de distribuição e aumento da concentração plasmática de fármacos hidrofílicos em virtude dessa redução da água corpórea, aumento da fração de fármacos livres e ligação à albumina em virtude da redução de albumina, redução da fração livre de fármacos de caráter básico, pois eles se ligam à alfa-glicoproteína ácida, que está reduzida. Então, todos esses efeitos aí podem trazer riscos ou ineficácia de tratamentos em indivíduos idosos. No metabolismo, nós temos aí uma redução do fluxo sanguíneo hepático, que pode promover uma redução, muitas vezes significativa, do metabolismo de primeira passagem, aquele metabolismo pré-sistêmico, e então pode levar a efeitos tóxicos de alguns fármacos por ter aí uma redução desse metabolismo. Redução da massa hepática também promove aí uma redução do metabolismo, principalmente as enzimas de fase 1, elas são mais perceptíveis aí por redução da massa hepática. Em relação à excreção, temos uma redução do fluxo sanguíneo e massa renal que promove a redução da eliminação renal de fármacos. Então, nós temos aí uma alteração significativa em quase todos os processos, mais ou menos intensamente, em todos os processos em indivíduos idosos. Então, você tem aí a diminuição do efeito de primeira passagem, em virtude dessa redução da massa hepática, você tem um aumento da biodisponibilidade de fármacos em virtude da redução do metabolismo pré-sistêmico, e é bem significativo e notado isso, tanto que está estabelecido em esquemas padronizados de tratamento para fármacos como propranolol, labetalol, morfina, nifedipino, nitratos e verapamil, que são fármacos utilizados para problemas principalmente cardiovasculares, analgésicos. Isso são muito utilizados por pacientes idosos, mas requerem aí um ajuste de dose nesses indivíduos. As alterações renais também promovem um aumento da meia-vida de vários fármacos que são eliminados predominantemente por via renal, como os aminoglicosídeos, atenolol, enalapril, metformina, lítio, ranitidina e ciprofloxacina. E, em virtude dessa redução da eliminação desses fármacos, há risco de acúmulo excessivo desses fármacos em indivíduos idosos, o que vai levar ao risco, então, de toxicidade. Então, muito cuidado se tem também com esse grupo de pacientes. Outro grupo de pacientes que nós vamos discutir são as gestantes, que também apresentam alterações fisiológicas significativas em relação ao indivíduo adulto normal. Então, quais são essas alterações fisiológicas? Também vamos apresentar aí da forma de tabela, que fica mais simplificado, e que vai refletir em alterações em vários ou, se não em todos, os processos farmacocinéticos. Temos aí a alteração da absorção em virtude também do aumento do pH gástrico e também um retardo do esvaziamento gástrico, que pode promover aí uma redução da absorção para fármacos pH dependentes e um possível aumento de T máximo e redução de C máximo. Então, você tem aí a possibilidade de retardar o tempo da absorção de fármacos em virtude, principalmente, do esvaziamento gástrico, do retardo do esvaziamento gástrico. Temos também alteração na distribuição em virtude, olha só, aumento de tecido adiposo, que é bastante comum no paciente gestante, que isso promove um aumento do volume de distribuição e da meia-vida de eliminação de fármacos lipofílicos. Temos um aumento da água corpórea, que promove um aumento do volume de distribuição e redução do C máximo de fármacos hidrofílicos. Temos redução também do nível de albumina sérica, que promove um aumento da fração de fármacos livres que seriam ligados a essa albumina sérica. Então, você pode ter aí a alteração
significativa do volume de distribuição de fármacos. No metabolismo, nós temos a indução de alguns sistemas enzimáticos, como a CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9, que promovem, então, o aumento do metabolismo de fármacos que sejam substratos desses sistemas enzimáticos. E temos também a inibição de alguns outros sistemas enzimáticos, como a CYP2C19 e a CYP1A2, que promove a redução do metabolismo de fármacos que são substratos desse sistema. Na expressão, também temos o aumento do fluxo sanguíneo renal e aumento da taxa de filtração glomerular, que promove um aumento da eliminação renal de fármacos. Temos alguns exemplos aqui, como a cinarizina, cetoconazol e itraconazol, que vão ter uma redução do C máximo e o aumento de T máximo. Para aumento de volume de distribuição, é bem comum observado aí com diazepam em pacientes gestantes. E fármacos que sejam substrato desses sistemas, os que são inibidos, como a fluoxetina, metoprolol, carbamazepina, difedipina, losartana, varfarina, anti-inflamatórios não esteroides, teofilina, tem aí a sua redução da concentração plasmática, em virtude da indução dos sistemas enzimáticos, e alguns sofrem inibição, como a onazapina e clozapina, tem aí uma inibição da sua metabolização, podendo gerar concentrações tóxicas em gestantes. E redução aumento da eliminação de fármacos por via renal, como as ampicilinas, cefalosporinas, aminoglicosídeos, atenolol, metformina, gabapentina, digoxina, lítio. Então, você tem aí um possível aumento da eliminação desses fármacos. Certo? Então, nós temos aí uma discussão bem geral, tá? Não entrei em detalhes nenhum de fármacos para não adentrarmos aí na discussão sobre efeitos dos fármacos que vocês ainda não viram, mas só para ter essa noção de que nesses grupos de indivíduos a farmacocinética está alterada em virtude dessas características fisiológicas que esses indivíduos apresentam. Tá? Então, temos que ter essa noção bem acirrada, bem próxima aí da situação real, pois ela requer aí cuidados na farmacoterapia nesses grupos de pacientes. E com o conhecimento individual de cada um dos fármacos, de como eles se comportam, e esse conhecimento advém de estudos clínicos, e ainda, principalmente para medicamentos novos, fármacos recém-lançados, muitas vezes não se tem essa informação ainda para esses grupos de pacientes. Então, o cuidado redobrado tem que ser dado para nessas situações, né? Então, a utilização desses medicamentos para esses grupos de indivíduos, tendo uma noção de que o comportamento farmacocinético pode estar alterado em relação àquilo que foi determinado no estudo clínico com o grupo de indivíduos considerados normais, da população dos adultos normais. Ok? Então, encerramos aqui esse vídeo. Até o nosso próximo. Obrigado, pessoal.